Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 25º programa O Espiritismo Esclarece, o quinto do projeto Parábolas de Jesus. E hoje com a presença de nossas queridas amigas Márcia Dornelles e Niva Marques, que retornam ao programa para mais uma participação, compondo agora uma nova dupla nesse novo sistema de duplas, já que em sua última estada conosco eram 4 convidados. Nosso tema? Vamos conversar sobre a parábola do tesouro escondido. Esperamos que todos apreciem. Então, fique conosco, pois voltamos em seguida. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Então, estamos de volta e já com nossas convidadas do programa de hoje, às quais quero de imediato dar as boas-vindas. Assim, sejam muito bem-vindas de volta ao programa, queridas Niva Marques e Márcia Dornelles. Estávamos com saudades de suas presenças e colaborações nesse projeto que a cada sábado nos encanta e motiva. E como de praxe, antes de iniciarmos nossos comentários, convidamos aos internautas a compartilharem conosco de um rápido momento de prece, elevando assim o pensamento a Deus, a Jesus e aos benfeitores amigos para que nos inspire, nos intuam, a fim de que possamos, durante o programa, sermos instrumentos efetivamente úteis do cumprimento de nossa proposta, que é a de trazer luz e ampliar o entendimento acerca das excelsas parábolas do Mestre Jesus. Então, queridos amigos da espiritualidade, se conosco. Gratidão. E vamos ao trabalho.
Apenas repassando rapidamente nossa normativa funcional aos internautas e às convidadas, o programa é desenvolvido em 3 blocos com 5 minutos para cada um expor seus argumentos acerca do tema do programa. E o nosso tema de hoje, a parábola do tesouro escondido. É uma parábola também minúscula, tal como a parábola do fermento, que estudamos no programa anterior. E como bem assistimos no pequeno vídeo há pouco, juntamente com os internautas, inclusive seguiu-se ela a parábola da rede e a parábola da pérola. E todas contendo grandes ensinamentos que nos permite muitas interpretações e aprendizados. Portanto, sem mais delongas, passo imediatamente a você, Nilva, para que possamos ouvir suas primeiras impressões. 5 minutos, Nilva. Boa noite, Erivelto, amigos espíritas, estudantes e simpatizantes da doutrina espírita e demais internautas que estão prestigiando o nosso programa nesta noite. Estamos aqui mais uma vez, dando prosseguimento ao estudo das parábolas de Jesus. E essa noite, especificamente, falaremos sobre a parábola do tesouro escondido. Apenas com o intuito de relembrar aqueles que estudam a doutrina o que é parábola. A parábola é uma narrativa que tem por fim transmitir verdades indispensáveis de serem compreendidas, e todas elas contêm preceitos de moral. As parábolas, então, tinham por fim esclarecer os ensinamentos de Jesus mediante as comparações do que ele pretendia dizer com o que ocorre na nossa vida comum, na nossa vida cotidiana. Muitos ouviam ansiosamente as suas explicações, as suas narrativas. Outros se prendiam apenas em formas, não interessando então, meus irmãos, a essência espiritual. Para estes, a doutrina do Cristo ficava oculta. Fazendo uma breve comparação, oculta como fica a fruta noz, que é uma fruta seca dentro da casca. Daí a resposta de Jesus aos seus discípulos, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles, aos outros, ou seja, aquele povo que não entendia claramente o que Jesus queria dizer, não lhe será dado, porque aqueles que têm, dar-se-á mais, e terá em abundância, e aqueles que não têm, lhe será então tirado. Seus discípulos viam e ouviam o ensinamento de Jesus e retiam o sentido espiritual dos seus ensinamentos. Eles não se prendiam a formas, a figuras que se extinguem, que é algo material. Então, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nós encontramos as parábolas que fazem referência direta ao reino de Deus. São elas: parábola do joio, do grão de mostarda, do fermento, a parábola da rede, do tesouro escondido e da pérola oculta, que será então estudada na próxima semana. Na parábola do tesouro escondido, Jesus compara o reino dos céus, que é um reino de alegria, um reino de esplendor, um reino de perfeição, com um tesouro escondido no campo, o qual esse tesouro e este campo simboliza a jornada evolutiva do espírito, a jornada de cada um de nós, o nosso trajeto de espíritos imperfeitos até atingirmos a perfeição. Mas no entendimento espírita, o reino dos céus ou o reino de Deus indica o estado de alma, ou seja, um sentimento de plenitude e de bem-estar que não está circunscrito em lugar nenhum, nem no plano físico, nem no plano espiritual. Ou seja,
ele se encontra dentro de cada um de nós. E Jesus enfatiza essa felicidade, essa aventura, essa plenitude de quem encontra tal riqueza, representada aqui, nesta parábola, pelo tesouro. Trata-se, então, de um momento decisivo, muito importante, muito especial na vida de cada um de nós. Porque nós estamos tratando da nossa modificação íntima, do trabalho em direção ao bem e da conquista também do reino de Deus. Segundo Rodolfo Caligares, esse tesouro não é senão a alma humana. Diz ele, enfatiza, inclusive eu já falei, que o reino dos céus está dentro de cada um de nós. Então, cada um de nós tem o compromisso, a responsabilidade de construir esse reino dentro de cada um de nós da melhor maneira possível. Segundo Francisco Rodolfo Lorenz, ele diz que Jesus ensina que existe no nosso campo, do nosso eu interior, do nosso eu superior, muitos valores que nós ainda desconhecemos, até porque somos, neste momento, espíritos imperfeitos, transitando, habitando um mundo de imperfeição. Então nós podemos perceber claramente o sentido simbólico de Jesus, quando ele fala do tesouro escondido e fala do campo nesta parábola. O tesouro encontrado representa o ápice, o cume do esforço humano de transformação para o bem, a sua reforma, a sua transformação íntima. E o campo, que é o local onde o tesouro foi encontrado, indica o plano onde são desenvolvidos as experiências do aprendizado humano na existência física durante todas as nossas existências. E no além-túmulo, depois que partirmos para nosso verdadeiro mundo, a nossa verdadeira casa, que é a casa espiritual, nos estágios realizados nos mais diferentes planos vibracionais. Meus irmãos, através das reencarnações, o espírito, cada um de nós, tem a oportunidade de evoluir, adquirindo os atributos intelectuais e morais, por meio dos processos do autoconhecimento e do trabalho. Na próxima parte, então, nós daremos continuidade ao estudo. Excelente abordagem inicial, Nilva. Muito obrigado. Deixamos claro que fizeste uma pesquisa bem aprofundada e, pelo visto, bem fundamentada. Estou curioso para ouvir mais e conhecer suas fontes. Ótimo começo. Passemos agora à nossa querida Márcia Dornelles para suas primeiras considerações. É com você, Márcia, 5 minutos. Boa noite a todos. Eu sempre agradeço pelo convite, porque sempre é uma oportunidade de nós nos melhorarmos, como eu digo, porque as pesquisas sempre vai nos trazendo mais campos, esse campo até que nós falamos agora, e os tesouros nós vamos encontrando, porque na verdade, o que é o tesouro? O tesouro esse encontrado no campo é o ápice do nosso esforço para nos melhorarmos, para encontrarmos a perfeição, para aquele caminho onde Jesus sempre nos informou, onde nós devemos chegar de alguma forma em algum período. Então não temos saída, vai ser o nosso caminho e onde nós precisamos ir. Esse campo ao que se refere, que foi bem pesquisado e bem já falado pela Nilva, ele é o nosso, onde nós estamos, é o nosso plano onde nós vivenciamos, não é? Então nós temos que ver que nós vamos encontrar esse campo, esse tesouro dentro do campo, que na verdade o campo é o mundo, é o universo, nos locais onde nós estamos, onde nós vivemos.
em várias existências, não é? Porque nós necessitamos desse corpo de carne encarnar para poder evoluir. É uma necessidade básica. Mas dentro desse nosso corpo físico, porque, como diz no livro Caminho, Verdade e Vida, diz que nós só enxergamos o que morre ou o que vai morrer. E nós esquecemos de tudo isso, desse plano espiritual, porque nós viemos já com o esquecimento daquilo que nós já passamos em outra existência, não é? Porque é um benefício que nós recebemos. Porque essas desavenças todas que nós passamos, esses atritos, esses débitos que nós vamos adquirindo pelo tempo, isso nos é permitido esquecer, para que nós possamos voltar do zero e conseguir corrigir aquilo que não foi bem feito. E quando nós conseguimos alcançar, encontrar esse tesouro, é tudo o que nós necessitamos. Porque o nosso templo interior resplandece, se enche de luz. Quando se consegue ver isso tudo, porque aí o lado material fica em segundo, terceiro, quarto plano até, que se pode dizer. Porque a minha felicidade, a minha tranquilidade, o meu equilíbrio é tão grande que nada de material vai compensar aquela felicidade que eu sinto. Porque eu consigo entender que o meu irmão, que não consegue fazer as coisas com perfeição ainda, não consegue ter todo esse conhecimento ainda, por não ter chegado nessa pureza, eu consigo entender. Assim como Jesus veio nos exemplificar também, esse mestre que nos deu toda essa possibilidade de nós podermos compreender, mas palavra por parábolas. E hoje é tão atual, imagina, já passou-se mais de 2000 anos e tudo é atual, nada mudou. E eu consigo ver, dar um valor essencial àquilo que realmente tem valor. Porque aqui na Terra nós ainda seguimos, nesse período, eu digo Terra porque é o planeta que nós estamos agora, mas a fama, a fortuna, nós colocamos essas coisas materiais como imprescindíveis para nós sermos felizes. A saúde, o poder das aquisições materiais e tudo aquilo que quando nós voltarmos para o plano espiritual vai ficar. E deixamos de valorizar nossas virtudes que nós vamos alcançar, isso, nesse momento, é o que vai ser importante quando nós passarmos para outro plano. E eu em algum livro, não recordo bem agora, que eu estava lendo, que dizia que nós precisamos saber bem, aliás, Santo Agostinho diz isso, né? Já me situei, que o que ele dizia o quê? Quando nós fazemos a nossa reflexão, e se agora eu tivesse que desencarnar, será que eu não iria encontrar alguém que me olharia de cara feia? Eu teria que dar explicações sobre as minhas atitudes? Então é importante nós termos esse sentido. É o que eu digo, estamos com a nossa malinha pronta para que no momento da partida, não, olha, espera um pouquinho, ou não dá mais tempo para mim fazer aquilo que eu deixei de fazer. Porque então é sabermos exatamente que nós precisamos aproveitar essa oportunidade de resgate para chegar nessa perfeição. Porque vai ser mais benéfico para nós do que qualquer outra coisa. E nós vamos entender que esse nosso tempo interior independerá do local onde nós estivermos. Porque onde nós estivermos é o estado físico. E nós pensando bem nessa nossa atualidade, quando as pessoas só falam em estresse, estão extremamente estressadas, então, te resguarda no teu quarto, no teu interior, e faz oração. E essa é a importância que nós precisamos dar do que as coisas materiais. Gratidão, Márcia. Excelente abordagem inicial, trazendo o tema para o aspecto mais pessoal. Também quero muito ouvir o desenvolver de suas ideias. Finalizamos assim nosso primeiro bloco com ótimas participações de nossas duas convidadas. Passemos então ao nosso segundo bloco, em que ambas poderão ampliar
suas considerações iniciais. Voltamos a você, Nilva Marques, mais 5 minutos. Como eu estava falando no outro bloco, né? E a Márcia também colocou que nós estamos aqui em evolução no plano terreno, não é? E que a responsabilidade dessa evolução é de cada um de nós. Todos nós estamos nesta fila, neste processo evolutivo, e não tem como nós sairmos dele e nem fugir das suas leis. É uma fila que segue, e nós temos esse compromisso. A pressa é nossa, não é de Deus, não é de Jesus, nem do mundo espiritual. A pressa é nossa, é pessoal, é individual. E a evolução espiritual é a única fatalidade que existe, ou seja, o progresso é a única fatalidade que nós temos que cumprir. A perfeição espiritual, ainda que relativa, assim como o amor, como a paciência, como a bondade, como o perdão, são tesouros, não é? Tesouros maravilhosos que nós estamos buscando para nos melhorarmos. Mas para isso é necessário a busca constante por meio da aquisição de conhecimentos e da prática das virtudes, que são muitas, que nós ainda temos que alcançar. Mas para adquirir e manter esse tesouro, serão necessários méritos do trabalho, tanto o trabalho interno como o trabalho externo de cada um de nós, indivíduos, espíritos em evolução. Não há como obter esse tesouro desonestamente. Nós precisamos ir em busca. Então, aquele homem, para comprar o campo, onde encontrar aquele tesouro, ele necessitou de ter bens para poder vendê-los, não é? Obtendo, assim, os recursos para adquirirmos aqueles bens que eram maiores do que aqueles que até então ele havia adquirido. Na parábola do tesouro escondido, a que nós estamos hoje em estudo, o homem encontra o tesouro. Mas aí tem uma pergunta. Jesus afirma, será que foi por acaso ou o homem estava mesmo à procura dele? De que forma isso aconteceu? Agora, numa parte mais à vontade, assim, no texto, no estudo, eu perguntaria aos irmãos que estão nos assistindo, e acredito que serão muitos, quem de nós já brincou alguma vez com a caça ao tesouro? O que nós fizemos? Um grupo de crianças, ou de adolescentes, adultos, não importa a idade, não é? Nos reunimos, não é? Combinamos as normas daquele jogo. O jogo consiste em esconder um objeto ou esconder um participante do grupo e os demais, através de dicas, de roteiros, não é? Vão à caça daquele tesouro. A pergunta é, ao encontrar o escondido ou a escondida, qual a sensação ou sentimentos por nós manifestados, né? Portanto, nesta parábola que nós estamos em estudo, o homem deveria estar em busca, sim, de um tesouro. E ele encontrou. É o resultado do quê? De um princípio, na qual está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai e achareis. É a lei do trabalho, é a lei do progresso. Ou seja, o homem vende tudo que tem para adquirir um bem mais precioso. Isso demonstra o quê? Inteligência, desapego, além da capacidade de atingir um objetivo, mas para isso se faz necessário, não é, ter a disciplina, a boa vontade, a persistência, a alegria também, não é? Condições para vender ou então se desfazer de valores menores, a fim de adquirir valores maiores e mais preciosos. Outro aspecto a ser considerado, que nós poderemos colocar aqui em estudo, é que aquele homem encontrou quem lhes vendesse o campo. A pergunta é, quem desistiria de uma pedra de grande valor, preciosa esse tesouro, para vender a outro? Quem se disporia a vender o seu campo sem ter a desconfiança daquele que está oferecendo um grande valor em dinheiro
para obtê-lo. Então aquele homem, ele queria muito ter aquele tesouro. Ele estava buscando intensivamente aquele tesouro. Na nossa vida normal, a nossa vida comum, cotidiana, nós temos muitos tesouros escondidos que nós ainda não nos apercebemos e que todos os dias há possibilidade de adquiri-los. Então isso demonstra que dentro do processo evolutivo, todos nós necessitamos uns dos outros para a obtenção do nosso progresso, da nossa evolução. Ninguém evolui, meus irmãos, sem ajuda, sem a intervenção do outro. É através dos relacionamentos que nós evoluímos. Como eu já havia falado, todos os dias é dia para encontrarmos muitos tesouros que nós, hoje ou anteriormente, ainda não encontramos. E, além disso, de grande valor, que serão muito importantes na intimidade da nossa consciência e com relação ao próximo e a nós mesmos. Muitos, meus irmãos, abandonam a família em troca do sucesso profissional, ou seja, puramente matéria. Outros abandonam a paz e a força da consciência em troca dos prazeres mundanos. Então, o que significa isso? Que nós sofremos desnecessariamente porque nós desrespeitamos as raízes da evolução espiritual. Nós desrespeitamos as leis divinas, por isso é que nós sofremos. Quanto à nossa individualidade espiritual, à nossa criação, nós somos tesouros maravilhosos, preciosos de Deus. Nós somos pedras preciosas, cada um de nós, espíritos criados pelo Pai. Nós somos diamantes, nós somos ouro puro, não importa o que, algo imensurável pela criação divina. Somos maravilhosos, somos seus filhos amados. Então, ao comparar o reino dos céus com um tesouro escondido, Jesus também nos ensina que todo sacrifício em prol da evolução e da perfeição espiritual é válido. Então, na parábola tem uma parte que diz assim, que vender o que se tem e comprar o campo ou o tesouro. Foi aquele homem que tinha aquela ânsia de obter aquele tesouro que estava naquele campo. Significa a mudança do homem material para o homem espiritual. Ou, como diz o apóstolo Paulo de Tarso, é o homem velho pelo homem novo. É a transformação, não só visual, corporal, material, mas principalmente a transformação íntima. Aos poucos, meus irmãos, precisamos nos desfazer dos bens materiais pelos bens espirituais. No próximo bloco, continuemos então. Mais uma vez, Nilva, grato, excelente pesquisa. Uma verdadeira aula de informações, rica de conteúdos. E a bem verdade, todos com certeza lembramos das brincadeiras de infância, da caça ao tesouro e de pique-esconde, e quanto nos apressávamos para sermos o primeiro a encontrar, assim como com a festa que fazíamos quando do êxito. Agora você, Márcia Dornelles, mais 5 minutinhos para ampliar suas considerações. Fique à vontade. Também, eu digo, achei muito engraçado esse de encontrar um em frente os outros, quer dizer, ainda está mostrando o nosso estágio, né, que nós estamos ainda querendo passar à frente dos outros para conseguir. Mas é como a Nilva disse, toda essa situação, isso é uma busca constante, esse tesouro nós continuamos buscando, porque ele está dentro de nós, porque essa sementinha foi plantada, nós já nascemos, isso está gravado no nosso íntimo. Nós já fomos criados com essa sementinha que nós precisamos produzir. E de que forma nós conseguimos encontrar esse tesouro?
quando a nossa transformação para o bem, a nossa transformação no bem é aquela busca constante. No nosso livro dos Espíritos, na questão 919, Santo Agostinho nos mostra bem de que forma nós podemos fazer isso. Ele nos dá um roteiro ali completo de como obter isso. Gerson de Camargo, também no livro Educação dos Sentimentos, ele fala bastante que nós precisamos ter o autoconhecimento. Como é que eu posso me melhorar? Porque normalmente nós nos detemos muito nos defeitos do outro e não vimos o nosso. E normalmente é um espelho daquilo que eu acho de pior no outro, é aquilo que eu preciso de melhorar dentro de mim, internamente. Então, de que forma eu posso fazer esse autoconhecimento? Isso, quanto nós já vimos histórias de antigos, povos antigos, e já se ouvia isso, autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. E quando nós começamos a nos reconhecer, eu já sei qual é os gatilhos que me desencaminham e me tiram desse caminho das leis, do cumprimento das leis divinas. Fantástico! Eu preciso fazer isso. Preciso me conhecer, saber em mim o que está. Santo Agostinho, o que ele fazia? Ele fazia um inventário diário. Antes de dormir, ele fazia se ele tinha feito todo o bem possível, se ele tinha falhado com alguém, se alguém teve alguma queixa dele, das atitudes dele, e também como é que ele estava agindo. Será que ele não estava de acordo com tudo aquilo que eram os preceitos necessários para a melhoria? E se ele tivesse feito algum mal, ou tivesse alguma atitude, alguma ação que estivesse deixando chateado o outro? Então é esse cuidado que nós precisamos ter, essa nossa transformação com relação ao outro. Porque o achar primeiro o tesouro não me adianta se eu não conseguir compartilhar com o outro. Essa união, porque nós vemos é cooperação, essa família universal que nós precisamos montar. Porque hoje em dia eu posso dizer que está assim um tanto fragmentada. E nós precisamos conseguir unir. Se eu conseguir ser um pouco melhor do que eu já fui ontem, estou no caminho. Posso estar indo bem devagar, mas estou no caminho. Estou agindo de forma que eu preciso me melhorar e eu tenho consciência disso. E aí está o reino dos céus, não é? E quando eu conseguir me depurar, tirar todas as minhas sombras, como dizia Joana de Ângelos, né? Que todos nós temos sombras, mas nós não precisamos entrar em atrito com elas. E nós precisamos... E as virtudes, que é o necessário. Porque quando nós vamos ampliando as nossas virtudes, os nossos defeitos e as nossas tristezas vão ficando de lado. E essa separação, esse desprendimento dos bens materiais. Porque cada um entende de uma forma, né? Eu não vou botar fora minhas necessidades, porque eu, com esse corpo físico, eu preciso de matéria também para me manter aqui nesse plano, não é? Mas eu não vou dar um valor superior à matéria do que aquilo que realmente vai me levar para o caminho. Vai me levar a dar beatitude, vai me levar a encontrar a minha perfeição necessária. Então, essa necessidade nós precisamos ver, porque eu não posso viver com medo de que algo vai ser me tirado. Quantos acidentes, quantas catástrofes nós vemos seguidamente e que as pessoas perdem tudo e o dinheiro está no banco e não consegue fazer nada. E momentaneamente passa por uma situação em que, por que eu preciso fazer isso? Será que é a vingança? Como diz aquele Deus vingativo, nós já sabemos que não existe. Então só acontecerá comigo aquilo que eu necessito. Deus nos provê de tudo que nós necessitamos a cada existência, a cada momento. Então é isso que nós precisamos ver. E a minha conduta também está sempre relacionada àquilo que eu tenho. E eu tenho que fazer bom uso de tudo que eu estou usufruindo. Porque isso tudo é um plano que é feito meticulosamente no plano espiritual para que tudo dê certo, para a felicidade de todos. Nada é castigo.
Eu preciso muitas vezes refazer algumas situações, alguns atos que eu tive que não foram bem. Eu preciso como se fala, os resgates, não é? Que nós necessitamos recuperar aquela lição que eu não fiz com perfeição. E até mesmo que nós pedimos muito, que nós ligamos muito à felicidade, à saúde, muitas vezes a própria enfermidade é uma forma de eu resgatar débitos, de eu purificar esse meu corpo, esse meu espírito, na verdade, para que poder alcançar planos mais altos, não é? Então, até mesmo a própria enfermidade, muitas vezes, é motivo para nós agradecermos a oportunidade. Gratidão, Márcia, é muito verdadeiro o que disseste. Em verdade, carregamos o tesouro conosco e só precisamos desvelá-lo. E excelente lembrança da resposta de Santo Agostinho à questão 919 de O Livro dos Espíritos, a qual indicamos a todos a leitura. Um verdadeiro roteiro para o êxito do ser. Também excelente lembrança à obra Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo, ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e que colocamos em tela aos que tiverem interesse em adquirir a obra. Recomendamos, com certeza é muito boa. Muito bem, caros internautas, finalizamos assim nosso segundo bloco e apenas lembrando aos que tiverem interesse, estamos utilizando como base de referência ao nosso programa a singela obra Parábolas e Ensinos de Jesus de Caibar Schutel, disponível para download gratuitamente em PDF na internet ou pode ser adquirida no site da editora, o Clarim. Vamos para o terceiro bloco e último de nosso programa de hoje, onde ambas farão suas considerações finais. E é com você, Nilva, sua conclusão, por favor. Bem, nós falamos aqui na transformação íntima, e a Márcia também enfatizou na explanação dela. Estamos falando do homem velho para o homem novo, a transformação, a mudança. Estamos falando do homem material, não é? Para o homem espiritual, porque nós ainda estamos na matéria. Muito bem colocou a Márcia, nós precisamos das coisas da matéria, necessitamos, mas não são tão importantes ou importantes como os valores espirituais. Então, Caibar Schutel, que é o autor desse livro que nós estamos estudando, ele faz uma referência, vamos dizer assim, um questionamento, melhor dizendo, com relação a esse estudo. E ele pergunta assim, por que o homem trabalha na terra? A pergunta dele. Para que ele estuda? Por que luta a ponto de muitas vezes até matar o seu semelhante? E ele mesmo responde através dos seus estudos e pesquisas, para possuir tesouros materiais. Ou seja, é desta forma entendido. O homem material está adquirindo coisas boas, tesouros materiais para ele. Mas o mais importante são os tesouros espirituais. E para o benfeitor Emmanuel, ele diz que tesouros são talentos que trazemos, independentemente da fortuna terrestre que temos, a fim de ajudarmos os outros, mas valorizando a nós mesmos. Então ele continua dizendo, o Emmanuel, que é preciso saber o que nós produzimos, a fim de sabermos para onde estamos nos dirigindo. E diz a parábola também que quando alguém descobre, não é, no campo de si mesmo esse tesouro, ele consegue se ligar mais, se integrar mais com o nosso Criador, que é o nosso Pai. Portanto, meus amigos, meus irmãos, internautas que estão nos assistindo, a verdadeira felicidade depende não daquilo que se tem, mas daquilo que se é. Portanto, precisamos aos poucos, devagarinho,
nos desprendendo das propriedades e dos bens terrenos, para cuidar do nosso enriquecimento espiritual, do enriquecimento da nossa consciência espiritual, cuja posse dela vale o sacrifício de todos os bens, não é? De menos valor, de tudo aquilo que nós considerávamos importante, os bens espirituais sobrepõem. Por menor que nos pareça, vale a pena sacrificar todos os tesouros da terra na conquista do reino de Deus. Então, meus irmãos, será que o homem encontrou o tesouro escondido? Então, esse tesouro escondido são os espíritos que souberam vivenciar a lei de amor, sublimando as suas conquistas espirituais. Está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo, no item 8. E nós estamos buscando a paz, o amor, a união, a fraternidade universal, principalmente neste momento de pandemia, quando muitos estão sofrendo e perdendo familiares, sentindo essa dor e esta aflição. Para enriquecer este estudo, meus irmãos, eu gostaria de recomendar algumas obras bem interessantes que eu utilizei, não é, neste estudo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, 8, 16 e 25. O Livro dos Espíritos, questão 919. Renovando atitudes do... Me esqueci agora do autor, mas enfim, página 25, 29, 33, 101 e 125. Leis morais e saúde mental, capítulo 1, capítulo 8, capítulo 12, autor Sérgio Luiz Lopes. Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, capítulo 64. E o Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati, capítulo 13º. Que os irmãos possam fazer bom uso, que os irmãos possam, na medida do possível, e se assim quiserem, utilizar esses esclarecimentos, esses conhecimentos aqui explanados na sua vida diária, não é? Na sua vida cotidiana, nos relacionamentos com seus irmãos, e que todos os irmãos possam, então, ter a sua caminhada calma, tranquila e em paz. E que a paz de Deus e de Jesus, o amor de Deus e a luz divina esteja com cada um de nós, hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigada e boa noite. Gratidão, querida amiga Nilva, por mais uma participação em nosso programa nesse interessante projeto Parábolas de Jesus. Excelentes referências, excelentes pesquisas. Parabéns. E agora você, Márcia, sua conclusão, por favor. Bom, eu só queria enfatizar, retornando para a nossa questão 919, que eu digo, um carteiro completo de todas as situações que nós podemos verificar. Eu digo que seria um termômetro, né? Dali nós podemos analisar todas as nossas atitudes e que caminho nós estaríamos tomando, né, para ver. Porque conforme vai fazendo aqueles questionamentos todos que ele indica, que ele orienta, é bastante... Eu tenho uma colega que ela diz que é melhor do que qualquer tranquilizante sonífero, porque normalmente nós queremos esquecer aquilo que estamos fazendo, principalmente quando começamos a identificar que não estamos agindo corretamente, não é? Ou não estamos fazendo aquilo que seria previsto e aquilo que nós desejamos para nós mesmos, não é? Então, de se verificar exatamente naquele inventário que ele ensina, no Santo Agostinho, o que eu estou fazendo, se fizessem para mim, olhar o outro lado. Eu digo porque nós sempre necessitamos avaliar de que lado, de outras formas, de outros ângulos,
para ver exatamente as minhas atitudes, né? Dessa forma que eu me reconheço. Então, depois de todos esses questionários, eu vou ver, eu vou ter um descanso tranquilo, não é? Um bem-estar, porque eu estou no caminho e estou fazendo, não tenho nada que possa denegrir a minha imagem, ou então eu vou identificar ali as coisas que eu preciso mudar em mim. Não é? O que precisa ser curado, o que precisa ser melhorado. Mas tudo tem que ser de forma tranquila. Porque muitos, quando se descobrem que estão naquele caminho errado, se desesperam. Então, e a vaidade também, por muitas vezes, toma conta, porque eu não quero admitir que eu agi de forma errada, e aí eu fico depressivo, eu me escondo, eu não consigo aquela coragem para chegar no outro e dizer assim, me perdoa, me desculpe, e daqui para frente nós vamos fazer diferente. Então, fica sempre essa possibilidade de que eu posso mudar agora, nesse instante, para melhor. Não preciso esperar e não preciso ter vergonha das minhas atitudes, porque eu sou um ser imperfeito. E nós vamos conseguir sempre conquistar mais amizades, mais carinho, mais energias positivas no momento em que nós, humildemente, entregamos a nossa vida a Deus. Admitimos as nossas fraquezas e que sempre nós estamos necessitando do outro para nos melhorar. Porque quando nós fazemos esse intercâmbio, que eu digo que nós enviamos, quantas energias nós estamos, Gênesis, todos esses livros que nós lemos e tem essa energia, esse universo, esse fluido universal, onde tudo se encaixa. E nós escolhemos o nosso padrão vibratório. E se for mais elevado, o possível, porque estará conosco sempre o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, ou o nome que seja, mas sempre é o do bem. E nós vamos sempre ser inspirados em todos os momentos para que possamos seguir nesse caminho. E nós temos que pensar que até nisso é uma colaboração, porque esse anjo da guarda que nos acompanha não é nenhum ser tanto, pelo nível que nós estamos, não é tão elevado, mas é um ser que está com a conduta, que tem virtudes acima das que nós já obtivemos e que também estão na luta, no caminho para se melhorar, para chegar naquela perfeição. Então, todos nós temos essa possibilidade, é o que eu repito, Deus dá tudo o que é necessário para a nossa felicidade. Como um Pai de amor supremo, da sabedoria divina, ele sabe exatamente o que nós necessitamos. Nós não somos vítimas e nós temos toda a capacidade de nos melhorar diariamente. A todo instante, a todo segundo, existe essa possibilidade. Então nós precisamos tirar essa capa da vaidade, do orgulho e nos entregar. E aí sim, vai começar a nos achar esse campo e encontrar esse tesouro que realmente vai nos levar e a todos que estão junto a nós para a real felicidade, aquele caminho que todos nós queremos encontrar. E vai desvalorizar um tanto aquelas nossas posses, aquele padrão de vida que eu gostaria de levar, mas que eu sempre coloco à frente do que onde estou. O Teixeira também tem uma palestra muito boa que ele diz que sempre se colocava, as pessoas se colocam distantes daquele, botam sempre a felicidade mais à frente do que está. E nós podemos ser felizes com o que nós temos agora nesse momento. Se fizermos um paralelo, 2 colunas eu fazia antigamente, aprendi a fazer isso, com as coisas que eu achava que não estavam bem para a minha vida. E tudo que estava bem. Sempre o que está bem, da forma como eu estou, vai superar todas as falhas e todas aquelas dificuldades que eu acreditava que tinha. E às vezes está do nosso lado a resposta para tudo aquilo que eu necessito. Essa rede não pode falhar. Sempre esse intercâmbio, essa ligação com Deus, vai sempre nos levar para o caminho que nós necessitamos de estar.
Nós estamos num lugar onde nos colocamos. Se as coisas não estão boas, vai ser necessário mudança. Esse é uma das respostas mais, que eu posso dizer assim, que é mais certa, o mais certo no mundo. Se as coisas não estão boas da forma como estou, exige mudanças. Então, busca esse teu tesouro e tu vais encontrar essa felicidade. E nada de material vai ter o seu valor tão grande como a tua paz de espírito, a tua tranquilidade. E que sejamos assim, no momento, conseguir como o Jesus, que tantos andavam quilômetros, né? Porque eu digo, naquele tempo não tinha nem Uber, né? Como agora a facilidade, mas que caminhavam quilômetros para ir atrás daquela palavra de consolo, aquela energia que os fazia acreditar que com todas as dificuldades, todas as doenças e a miséria que viviam naquela época, era um conforto grande. Que possamos sempre multiplicar esses conhecimentos, essa luz, sermos luz no caminho de alguém que precisa muito pouco, muitas vezes. Hoje nós não podemos fisicamente dar um abraço, mas o abraço mental chega muito mais rápido, não é? E tem muito mais efeito. Que possamos sempre ser essa luz maravilhosa no caminho de alguém. E trazermos para o nosso lar, que deve ser sempre o nosso templo de amor, tudo aquilo que nós desejamos e que outros sigam como exemplo essa nossa boa vontade das melhorias, das dificuldades, porque o mal-estar do outro, as dificuldades do outro também nos afetam. E se nós queremos um mundo de felicidade, sejamos nós a dar o primeiro passo. Porque o outro também precisa de nós e nós precisamos deles também. Eu agradeço essa oportunidade novamente. Agradeço pela paciência e que possa ter contribuído de alguma forma para que nós juntos possamos fazer um mundo melhor. Grato, querida amiga Márcia Dornelles. Também muito boa finalização. Parabéns. Bem, amigos internautas, chegamos ao final de mais um programa e convidamos mais uma vez para que em conjunto conosco elevarmos o pensamento a Deus, a Jesus e aos nossos benfeitores espirituais por terem estado conosco, orientando-nos, intuindo-nos durante todo este programa. E a ti, Mestre amado Jesus e amigo de todos, gratidão por legar à humanidade esses belos ensinamentos em singelas parábolas. E vocês, queridos internautas, gratidão por terem estado conosco e nos acompanhado em mais um programa O Espiritismo Esclarece com o projeto Parábolas de Jesus. E finalmente, convidamos a todos que registrem seus comentários, seus questionamentos e bem mesmo suas críticas, pois são muito importantes para nós. Inscrevam-se em nosso canal, compartilhem nossos programas com seus amigos. Você poderá estar auxiliando a responder alguma dúvida bastante séria, bastante profunda. Então, até o próximo sábado com uma nova parábola e uma nova dupla. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.